Na verdade, pelo que eu entendi, a escada é para meio de acesso e não para posicionamento, né? Acho que isso é um dos pontos, Isso, né? isso mesmo, isso mesmo. Primeiro, Se a puder gente compartilhar. precisa ler a norma, interpretar a norma, se bem que a norma, acho que do jeito que foi escrita, ela deixou a desejar em termos de informação e ela foi pouca divulgada. Lembra, quando eu era do Ministério do Trabalho, eu era um dos responsáveis por elaborar os manuais. Quer dizer, toda hora que saía uma norma, a 35, anexo 1, anexo 2, eu participei ativamente da elaboração do manual explicativo de interpretação da norma. Sim, Então, o que aconteceu? Então, essas são as escadas que o anexo 3 estabelece. São escadas individuais, que ela pode ser fixa ou portáteis. As portáteis são a autossustentável, né? Que ela tinha nome de escada de abrir, dupla, cavalete. A norma, agora, o nome da norma está baseada no que está escrito na NBR, a norma brasileira de fabricação, uso e manutenção de escadas. E temos as escadas de encosto, que a gente chamava de escada de mão, que é de comprimento fixo e extensível. Então, a norma DIN alemã diz que escadas exclusivamente para acesso, sem riscos adicionais, ela está isenta de atendimento de qualquer critério de norma. Então, eu não preciso de exame médico, não preciso de avaliação, não preciso de treinamento, não preciso de nada. O grupo copiou ipsiliteris o que está nessa norma. Quando, em 2019, eu participava disso aí, do grupo, né, tripartite, a gente uhum, colocou como um teste, falou, vamos colocar esse item para ver como é que a consulta pública vai reagir, só que 5 metros eu achava que era muito alto. E se a gente deixasse 3,5 metros, exclusivamente para acesso? Como você falou, uma escada que vai ter posicionamento é uma escada de trabalho, pronto, ela não vale para a norma. sim. Lembrando que é uma exceção. E a Tem gente essa lembrou, diferença entre o acesso, né? Você que chega a um local de trabalho, ou você utiliza a escada como posicionamento para trabalhar. Essa é a diferença, né, Jean? essa não pode. E a norma alemã, ela determina isso. Então, uma escada simplesmente, unicamente utilizada para acesso. E a gente pensou em alguns cenários, e principalmente no agronegócio e na indústria da mineração, nós temos veículos de grande porte, caminhões fora de estrada e veículos agrícolas, né, implementos agrícolas, onde a cabine fica a mais de 4 metros do chão. E a gente verificou, avaliou que esses trabalhadores, ao subirem nessas cabines, quando ele entra na cabine, não existe mais risco adicional e não existe mais risco de queda, porque ele entrou dentro da cabine. E a ideia era, será que esse trabalhador, se ele subir com cinto de segurança, com duplo talabarte, se ele não trabalhar num fator de queda zero, numa eventual queda, ele poderia, se estivesse no meio da escada, cair no chão e se machucar do mesmo jeito, utilizando. E a gente sabe que a linha de vida não existe nesses equipamentos, não é? Então a gente pensou, vamos avaliar o que o público, o que os profissionais da área de segurança vão avaliar, e na época era 3,5 metros. Mas na época a gente não pensou em eliminar o avaliação prévia, avaliação de risco, análise de risco, procedimento. Eu acho que o trabalhador tem que ser autorizado, tem que ter um exame médico. Então ela diz, é dispensada a análise de risco e um sistema de proteção individual contra a queda, ou seja, eu não preciso de linha de vida, eu não preciso de EPI, eu não preciso de trava-queda, retrátil, eu não preciso de nada, quando da utilização de escada como meio de acesso para altura até 5 metros. Desde que a avaliação prévia seja identificado que a inexistência de riscos adicionais de queda, ou seja, eu subi aquele nível, entrei dentro da boleia do caminhão, entrei dentro da cabine do meu equipamento, fecho a porta, não existe mais risco de queda, aí estaria dispensado. E eu até deixei nessa apresentação aqui na direita, vocês veem que tem uma linha, tem uma escada vertical fixa, que a gente chamava marinheiro, e ela tem uma Vai. altura aí de 3 metros. Mas nesse caso, quando o trabalhador subir para fazer um trabalho naquela válvula, ele está muito próximo da borda da escada. Então, existe na avaliação prévia uma possibilidade dele cair. Então, aí o EPI é obrigatório. Então, cada caso tem que ser avaliado. Então, com relação a esses 5 metros, eu vou falar também, eu também tenho uma série de restrições e eliminar simplesmente a capacitação, por exemplo, ela elimina a obrigatoriedade daquele curso de 8 horas, carga horária mínima, mas ele vai ter que ter um curso, uma capacitação de instrução básica no uso da escada de uso individual. No meu pensamento, essa Você altura é a ia ser favor, Jean, reavaliada.
essa altura poderia ser reavaliada, talvez 5 metros seja muito alto realmente, e o trabalhador teria que ser autorizado. Ele teria que ter exame médico, ele teria que ter um treinamento e, eventualmente, o EPI dispensado. E não sei se você concorda comigo, quando a gente tem uma escada com uma inclinação de 75 graus, é, a queda é minimizada porque ele não consegue cair em queda. É lógico, se ele cair para trás, ele vai cair em queda livre. Eu já tenho vários vídeos e atendi vários acidentes assim. Mas a queda é minimizada porque ele vai escorregar pela escada, né? E ele não vai cair exatamente na vertical. Mas olha, é um caso para ser avaliado. Se o alemão definiu isso numa norma DIN, isso não foi feito aleatoriamente. Deve ter sido avaliados muitos estudos, muitas avaliações, e seria interessante a gente ouvir, né, alguém que trabalhou nessa norma lá para dar um subsídio maior para a gente.